Agora é hora de falar sobre o futebol que está rolando aqui, não lá nos Estados Unidos, mas por aqui no Brasil mesmo. Troca no comando do São Paulo, vamos saber o que falta para Hernan Crespo ser anunciado como treinador. Ainda está a caminho e aí vai assumir o time. Como é que está essa situação, hein, Hernanzito? O que está faltando? Bom, o Crespo está a caminho do Brasil, foram acertados os detalhes do contrato, né? A dívida da multa rescisória, ela foi toda diluída ao longo desse contrato de 1 ano e meio. São Paulo teve a garantia de uma assinatura eletrônica, mas ele vai fazer a assinatura normal quando chegar aqui no CT da Barra Funda e fazer todo aquele processo de apresentação, de material de anúncio e tudo mais. O Crespo vem com 5 profissionais. Vai vir uma comissão técnica parruda. É um auxiliar, um preparador físico, um preparador de goleiros e 2 analistas de desempenho, que vão se juntar à comissão técnica permanente do São Paulo. Tem o Pedro Campos, que é o preparador físico, tem o Milton Cruz, que é um cara das antigas no São Paulo, que é o auxiliar fixo, tem a turma da análise de mercado lá do São Paulo, então esses profissionais vão se juntar. E aí começa a era Crespo. O que eu tenho de informação, e é legal passar aqui esse bastidor, é que, assim, obviamente vai ter a discussão sobre os reforços, o que o Crespo pensa. Não esperem reforços nível Lucas Moura, nível Oscar, nível Caleri. O São Paulo não vai dar ao Crespo grandes contratações, pelo menos nesse primeiro momento, não. A análise criteriosa, pente fino do elenco do São Paulo é muito positiva por parte da comissão técnica do Crespo e do Hernan Crespo. Ele entende que vai ter hoje um time melhor do que ele teve em 2021. Ele sofreu com lesões, com várias... É um time bem diferente, é um time de mais qualidade. E o que eles vão atacar num primeiro momento, óbvio, tem lá as datas dos jogos das oitavas de Copa do Brasil e Copa Libertadores, que é no meio de agosto e no começo de agosto, última semana de julho, Copa do Brasil, depois Libertadores. Nesse primeiro momento, a missão que vai ser dada ao Crespo e a responsabilidade do Crespo nessa chegada é fazer com que o time volte para o caminho das vitórias e suba na tabela no Brasileiro. Aquela coisa de não ficar brigando e olhando para a segunda página da classificação. É aquela coisa do salto. São adversários difíceis, Flamengo, Red Bull Bragantino, tem um clássico contra o Corinthians, que logo é no volta, Morumbi. né? Já tem essa sequência. Logo na volta são 3 pedradas. E aí depois vai ao Beira-Rio pegar o Internacional. Então é só pancada logo de cara. Então o Crespo vai trabalhar muito o São Paulo nessa questão de fazer com que o time volte no trilho das vitórias e, claro, evidente, pensando nas Copas um pouco mais para frente. Quero saber mais do Hernan já sobre esses bastidores e sobre que tipo de contratação que o São Paulo pode trazer, né? Uma avaliação positiva aí do elenco, como será que o Crespo pode trabalhar esse grupo. Mas antes, quero saber do PVC. PVC, você não estava aqui ontem, né? Porque você deu um grande migué, mas hoje você está de volta e a gente já falava sobre essa chegada do Crespo, essa volta, na verdade, né? Depois que ele deixou o clube em 2021. É um bom nome para comandar o São Paulo neste momento? O que ele pode fazer? Como ele pode trabalhar esse time taticamente, além do que o Zubeldia fez, para que tenha essa retomada e esse crescimento no Campeonato Brasileiro? Ele tem muita marcação individual. Eu me lembro do jogo Santos e São Paulo em 2020, 2021, que eu mandei mensagem para o Hernan. O Hernan estava trabalhando na Rede Globo e eu também estava no Grupo Globo. E eu mandei, Hernan, pergunta para ele se ele está marcando individual por causa do Bielsa, se ele aprendeu isso com o Bielsa. Lembra disso, Hernan? Lembro. Eu lembro da resposta dele. Que ele falou, óbvio, Bielsa é o papa da marcação individual, que era uma referência para ele. Então já dá para entender o que vai acontecer. Ele vai perseguir individualmente o campo inteiro. Foi uma das coisas que castigaram o São Paulo no segundo semestre de 2021, porque ele deu todo o esforço marcando individual, que desgasta mais fisicamente, para ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo precisava sair da seca de títulos, e saiu. E esse ponto deixa o Crespo na história do São Paulo, indiscutível. Vai mudar taticamente em relação ao que o Zubeldia fazia, embora o Zubeldia em alguns momentos tivesse perseguições também individuais.
Outro ponto, acho que o Crespo está mais maduro em relação ao futebol brasileiro. Ele sofreu muito no primeiro momento, na primeira passagem, por causa da pandemia e por causa do entendimento físico que o futebol brasileiro impõe. Então ele chega mais preparado para isso. Por outro lado, eu não gostei da novidade, assim, porque não me pareceu uma novidade. Eu queria uma novidade. E o Crespo parece reprise de filme médio. Sabe, assim, vamos rever um clássico. Não vamos rever Corra que a Polícia Vem Aí. Mas pode dar certo. Até o parêntese que eu faço é que o Tele, quando chegou no São Paulo em 90, não era uma repetição de um filme velho como o Crespo, porque o Crespo passou pelo São Paulo mais recentemente, mas o Tele tinha passado e fracassado no São Paulo em 73, só que eram 17 anos de diferença. Agora são 4. Então, acho que foi a solução mais à mão. O Crespo queria voltar para o Brasil, queria voltar a trabalhar. O São Paulo precisava de um novo técnico e esse técnico conhece o São Paulo. Desse ponto de vista é bom, mas o que eu entendo é que vai dar um alívio momentâneo e a certeza de sucesso só vem no decorrer com os resultados. Ô PV, você sabe que na terça-feira passada, exatamente uma semana que foi o meu encontro com o Crespo, eu cheguei a citar essa nossa conversa na transmissão daquele jogo Santos e São Paulo. A gente falou muito sobre futebol aquele dia lá no intervalo do Jogo do Brasil. E aí eu falei, você continua com marcação individual? Você continuou fazendo a marcação individual também no futebol árabe e tal? E ele falou assim, não, eu adoro marcação individual, eu aprendi, é uma escola bielcista, mas eu usava muito no São Paulo porque era a necessidade que eu tinha de sufocar o adversário e de ganhar o campeonato, que foi colocado que o Paulista era a Copa do Mundo do São Paulo, e a característica daquele elenco era uma característica de marcação e de caça. Então, assim, tem que ver se ele vai entender se esse elenco atual do São Paulo é um elenco para caça, é um elenco para marcação individual. Me chamou a atenção ele falar, não, peraí, sou de marcação individual, mas também trabalho em outros modelos. Essa é exatamente a minha pergunta, PVC, porque a gente tem um meio de campo de São Paulo aí que é um meio de campo técnico, né, de toque de bola, de troca de passes, que é um elenco que está desfalcado, né? Um meio de campo que está desfalcado, Lucas e Oscar ainda não estão disponíveis, mas será que ele tem esses jogadores para entregar o que o Crespo fazia ou o que o Crespo gostaria de fazer? Pelo que o Renan está contando da conversa com ele aqui, que está nos revelando, ele pode ser um pouco mais versátil, né? Ele pode mudar a forma dele jogar de acordo com o elenco. O que dá para fazer com essas peças? Bom, eu entendo, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Ele tem repertório, ele jogou com o Malesani no Parma marcando zona. Ele jogou com o Bielsa há muito tempo marcando pressão individual. Marcação individual, não o tempo inteiro, mas se você olhar Real Madrid, Barcelona, o último Real Madrid versus Barcelona, se você prestar atenção no Abel Ferreira, no Felipe Luiz, você vai ver que no tiro de meta, principalmente, está todo mundo subindo para pressionar o adversário, todos os times do mundo, no Brasil inclusive, você pressiona o adversário com 3 na frente, com 2 na linha média e subindo a linha de defesa para dificultar a passagem pela primeira linha com perseguição individual. Se você olhar, em grande parte das vezes, não todas as vezes, você vai ver que é um marcando um, entendendo que cada homem tem o outro homem para marcar. Isso é uma coisa que mudou nos últimos tempos, porque para pressionar você precisa individualizar. Só que está se individualizando sem sobra. Muitas vezes você individualiza e deixa um homem sobrando atrás, para ter menos risco. E quando você quer pressionar muito, você individualiza e não tem sobra atrás. Isso é muito inovador, não, mas é muito Bielsa. Isso é muito Bielsa, o que atualiza o Crespo. O Crespo sabe disso, o Crespo sabe fazer. E o Crespo sabe que não precisa fazer em todos os momentos. Ele pode fazer em determinados momentos dos jogos, pode fazer nos tiros de meta e pode não fazer em outros momentos dos jogos. E ele tem essa cultura tática, não falta para o Crespo.
Esse é um ponto importante de entender.